Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 3. Vamos ler do verso 5 até o 8. 1 Crônicas, verso 5 ao 8. Se tiver difícil de achar 1 Crônicas, tá antes de 2 Crônicas, para te ajudar. E em Jerusalém, onde Davi reinou 33 anos, nasceram-lhe os seguintes filhos: Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Os 4 filhos que ele teve com Betseba, filha de Amiel. Davi teve ainda mais 9 filhos: Ibá, Elisua, Eupalete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Até aí. No versículo de número 5, diz aí que Davi reinou em Jerusalém durante quanto tempo? Quantos anos? 33 anos. Esses 33 anos te faz lembrar alguma coisa? Quanto tempo Jesus passou na Terra? E Jesus, ele representou 2 pessoas. Na sua vida, Jesus representou Deus para nós. E na ocasião da sua morte, ele nos representou perante Deus. Então ele foi o grande representante de Deus para a humanidade e da humanidade perante Deus. E eu considero que aqui, quando a Bíblia sinaliza para nós o tempo que Davi reinou em Jerusalém, e coincide com o tempo que Jesus esteve na face da terra, teria o objetivo de nos mostrar Davi nesse período da sua vida como um tipo de Cristo. E durante esses 33 anos, Davi gerou 13 filhos. E esses 13 filhos, eu creio que o nome que Davi deu a esses 13 filhos representava o que Deus era para Davi durante esse período. Tá? Então, no versículo de número 5, começa então a citar o nome desses filhos. E o primeiro dele é Simeia. Simeia. Qual é o significado no hebraico de Simeia? É Deus ouviu. Mas o que representa Davi ter usado esse nome para este filho? Cheguei até aqui porque Deus ouviu as minhas orações. Cheguei até aqui porque Deus ouviu as minhas orações. Se você desejar, eu sugiro você anotar o significado desses nomes, porque aí você vai ter uma visão que ao longo da vida, o que Deus representava para Davi. E hoje de manhã eu acho que você pode dizer a mesma coisa que Davi. Cheguei até aqui porque Deus ouviu
as minhas orações. Não é fato? É fato, né. Então Davi sabia, eu cheguei até aqui, porque Deus ouviu as minhas orações. E como ele orou? Em tempos de crise, em tempos de caverna, em tempos de perseguição, Davi foi uma vida de oração e cântico. O segundo nome, segundo filho que nasce para ele em Jerusalém, nesse período de 33 anos, ele chamou de Sobabe. O significado de Sobabe no hebraico é fragrância ou perfume. Então, para Davi, o significado seria: meu desejo é ter uma vida de cheiro agradável ao Senhor. Meu desejo é ter uma vida de cheiro agradável ao Senhor. E lembrando que tanto Simei como Sobabe são filhos de Davi com quem? Com Betseba. Então, Davi que tinha naquela ocasião, eh, com o seu pecado, manchado a sua trajetória espiritual com Deus, quando nasce esse filho, ele tem um propósito: não quero que nunca mais isso aconteça. Eu quero que a minha vida, de agora em diante, em todas as situações e em todas as ocasiões, seja como um cheiro bom para o Senhor, um perfume agradável. O terceiro filho, Natã, e o significado de Natã é Deus deu. E na vida de Davi é como se Davi estivesse dizendo o seguinte: tudo que eu recebi até agora foi um presente de Deus. Davi não via eh, aonde ele chegou e tudo que ele tinha recebido como mérito, mas como graça. Cheguei até aqui porque Deus tem ouvido as minhas orações, Simei. E tudo que eu recebi foi um presente de Deus, Natã. Hoje de manhã você poderia dizer: tudo que eu tenho recebido tem sido um presente de Deus? Amém? Você sente isso no seu espírito? Né? Não é seu mérito, mas é a graça de Deus. Tudo que você tem recebido tem sido um presente de Deus. O quarto filho está aqui, Salomão, mas Salomão é o nome civil, é o nome de rei. O nome dele de nascimento é Gedidias. Então, e é o nome que Davi deu quando ele nasceu. Então, eu quero usar o nome de nascimento, Gedidias. Que Salomão, todos nós sabemos, vem de Shalom, é paz, pacificador. E realmente, no governo de Salomão, Israel não esteve em guerra. Esteve em guerra no governo de Saul e no governo de Davi. Mas o de Salomão não teve guerra em Israel. Praticamente não teve guerra. Mas eu quero usar não o nome da realeza, mas o nome de nascimento, que é o nome quando nasceu e Davi deu o nome, Gedidias. Qual é o significado de Gedidias no hebraico? Amado de Deus. E esse foi o primeiro filho depois da morte do primeiro com Betseba. Né? E Gedidias, eu creio que Davi estava pensando o seguinte: eu errei, mas Deus continua me amando. Eu errei, mas Deus continua me amando. E quando nós errássemos, Deus deixasse de nos amar, isso já tinha acontecido há muito tempo, não é? Quantas vezes nós já erramos? Mas em nenhuma dessas vezes Deus deixou de nos amar. Os nossos erros atrapalham o plano de Deus em nossa vida, mas não eh, não fazem com que o amor de Deus por nós morra. Quando o seu filho ou sua filha erra, isso te traz desgosto, mas não deixa de ser seu filho e não deixa de ser amado por você.
Então, quando nasce aquela criança, Davi fala: G de dias, eu errei, mas Deus continua me amando. Eu acho que é uma frase abençoadora e libertadora para nós falarmos hoje de manhã, não é verdade? Então, no 3 eu vou falar e vocês repetem a seguir. Um, dois, três. Eu errei, mas Deus continua me amando. O que o diabo quer? Que você pense ao contrário. Como eu errei, Deus deixou de me amar. Como eu errei, Deus deixou de me amar. Davi não disse isso. Davi disse assim: eu errei, mas Deus continua me amando. G de dias. O próximo filho que a Bíblia nos fala do seu nome, e me chama a atenção esses detalhes, né? Durante 33 anos nasceram esses 13 filhos. E a Bíblia nomeia esses 13 filhos para nós. Nem todos eles foram famosos, mas todos eles têm um peso de significado do seu nome extraordinário. O próximo filho é Ibar. O significado no hebraico é passagem, rio ou fluir, né? E eu creio que Davi estava dizendo o seguinte: vou colocar esse nome no seu filho. Ao passar por várias etapas na vida, Deus me guiou em cada fase. Ao passar por várias etapas na vida, Deus me guiou em cada fase. Você consegue ter essa percepção sobre você hoje de manhã? Ao passar por cada etapa da sua vida, Deus estava te guiando em cada fase, né? Aquela etapa da escolha da profissão, né? Eh, então, que coisa gostosa, à medida que os anos vão se passando, um servo de Deus, uma serva de Deus poder olhar para trás e dizer isso. Quando eu olho para trás, eu percebo que em cada etapa da minha vida, Deus estava me guiando em cada fase. Que coisa maravilhosa Davi ter dito isto nessa etapa da sua vida, não é? E lembrando, eh, ele, o tempo está passando, né? Esses filhos não nasceram num ano só. E à medida que os anos vão passando, é como se Davi, à medida que cada filho nasce, ele fosse reconhecendo algo que Deus era para ele ou que Deus tinha feito na vida dele. Então, aí eu creio que esses 33 anos é como se Davi sendo um tipo de Cristo naquele período que Cristo representa Deus para nós. O que Deus é para nós e o que Deus faz na nossa vida. O próximo filho ele chamou de Elisama. Elisama no hebraico é a junção de El, que é Deus, e Shuá, que seria salvação ou ajuda. Então, Davi reconhece que ao longo da sua vida, Deus lhe tinha ajudado em todas as situações. Ao longo da sua vida, Deus lhe tinha ajudado em todas as situações. Eh, tem uma canção, estou tentando lembrar o nome do cantor, mas não estou conseguindo lembrar, mas a frase dizia assim: tente lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Sérgio Lopes, obrigado, Sérgio Lopes. Muito legal essa frase, né? Tente lembrar se alguma vez esteja passando um filme da sua vida. Você vendo ali na tela, tentando lembrar se alguma vez Jesus te abandonou. Teve algumas vezes que pareceu que ele te abandonou, mas não foi verdade. Talvez seja aquele período das pegadas na areia, né? Você só viu
um par de pegadas, mas é porque ele estava te carregando no colo. Era tão difícil que ele te carregou no colo. Então, Davi, quando chega nessa altura da sua vida, ele tem mais um filho e fala: Elisama, ao longo da minha vida, Deus tem me ajudado em todas as situações. Se Deus, ao longo da sua vida, tem te ajudado em todas as situações, você pode dar um glória a Deus para Ele agora? Às vezes, Deus não evita situações ruins, Ele nos ajuda a passar por elas. Nós gostaríamos que Ele evitasse. Mas se Ele evitar, você nunca teria um Elisama na sua vida, para dizer assim: em todas as situações da minha vida, Deus me ajudou. Próximo filho, ele chama de Elpalete. E também, novamente, você tem aí o El, que é Deus, e é Paol. Lê, Eliabe? Pulando? Pode. Eliade. Eliada, né? Eliada. Então, desculpa. Pulei sim. Obrigado. Então, vamos para é, Eliada. É, o significado de Eliada, aí você tem no hebraico Eli, que significa meu Deus. E o Ada seria testemunha. Então, nessa altura da vida, o que Davi analisa sobre o que Deus tem sido na vida dele, significa o seguinte: meu Deus é testemunha de tudo que eu falei e de tudo que eu fiz. Meu Deus é testemunha, ele viu tudo, ele ouviu tudo, ele é a testemunha fiel de tudo que eu fiz e de tudo que eu falei. É o significado de Eliada. É, o próximo filho, então, seria Elifelete, né? E Elifelete, é, ah, me perdi aqui. O Elifelete, deixa eu contar, ah, 4 de Betseba, mais 9 são 13. Então, Ibar 5, Elisua 6, Eupalete 7, Nogá 8. Eu acho que eu estava na sequência certa, né? Vocês me confundiram. Eu estava na sequência certa, por isso que eu me perdi. Então tá bom. Quem me confundiu aí vai ficar sem sobremesa hoje. Vou falar lá na cozinha. Castigo. Ah, é? É que a sua Bíblia está diferente, Aparecido? Capô, não quer ficar sem a sobremesa, né? Tá certo. Tá bom. É, em todas as circunstâncias, Deus tem te ajudado, é isso. Então, deixa eu me situar de novo. Então, Ibar, né? Eles ama, né? E agora, Eliada, já falei, né? E agora Elifelete, né? Tá. Então, Elifelete. Então, no hebraico, é novamente Eli, o prefixo Eli, que é Deus, e Falete, que é conselho ou decisão. Então, nessa altura da vida, Davi vai refletir sobre o que Deus tem sido para ele, feito na vida dele, e o nome desse filho é como se Davi dissesse o seguinte: Deus tem sido, ao longo da minha vida, o meu conselheiro em todas as horas de decisões importantes. Deus tem sido o meu conselheiro ao longo da minha vida em todas as decisões importantes. Que bênção, não é? Que bênção. É,
tomar decisões importantes, decisões difíceis, não é fácil. Se acertar, que maravilha os resultados, mas se errar, tragédia. Porque decisões importantes, às vezes, mudam o nosso destino, muda tudo, tá? E Davi, então, nessa altura da vida, quando nasce esse filho, ele fala assim: Elifelete, em todas as decisões importantes que eu tive que tomar na minha vida, eu tive um conselheiro maravilhoso. Deus soprou atrás dos meus ouvidos: este é o caminho, este é o caminho. Tá? Então, que bom e quão necessário é você ter o Senhor como seu conselheiro mor, seu primeiro conselheiro, seu conselheiro mais importante. E o próximo. Terminou? Então, então, esse é o 9? Terminou? Falei de todos? Falei dos 9? Então, terminou. Eu não falei, Jafi eu não falei. Nogá não falei. Tá faltando esses então. Eupalete, né? Eupalete está aqui, ó, versículo 6. O que significa eupalete? Novamente, o prefixo el, Deus, e paul, feito ou realizado. Então, nessa altura da vida, Davi olha para Deus, ele vai refletir, e ao colocar esse nome no filho, é como se ele estivesse concluindo o seguinte: tudo que tem acontecido na minha vida tem sido obra de Deus. Ele não atribui nada ao diabo. Tudo que tem acontecido na minha vida tem sido obra de Deus. Eupalete. Nogá, significado no hebraico é brilho, ou radiante, ou que emite luz. E quando nasce esse filho, ao colocar esse nome, é como se Davi estivesse dizendo o seguinte: diante de tudo que Deus tem feito na minha vida, eu quero ser luz em meio às trevas, trazendo clareza para as pessoas ao meu redor. Eu quero ser luz em meio às trevas, trazendo clareza às pessoas ao meu redor. É como se Davi estivesse refletindo assim, irmãos: olha, Deus tem sido tão bom, eu preciso ser útil. Deus tem sido tão bom para mim, eu preciso ser útil para Ele. Nogá. E nefeg, o significado no hebraico seria respiração, sopro ou brisa. E ao colocar esse nome no seu filho, é como se Davi, na sua reflexão com Deus ao longo da sua vida, ele estivesse dizendo o seguinte: minha vida vem de Deus, Ele é quem me deu o sopro para viver. Minha vida vem de Deus, Ele é quem me deu o sopro para viver. Jafia significa belo ou formoso. E refletindo tudo que Deus tinha sido para ele, é como se Davi dissesse o seguinte: que Deus possa ver beleza na minha vida espiritual. Que Deus possa ver beleza na minha vida espiritual. Eu não quero que a minha vida espiritual eh, seja feia aos olhos de Deus. Agora sim, nós completamos os 13, correto? Estava numerando? Quem estava numerando deu 13. Aqui eu tenho mais Elisama, mas já falei, Eliada já falei, Elifelete também já falei. Certo? Então, durante 33 anos, Deus deu a Davi 13 filhos, eh, e o nome de cada um desses filhos representava o que Davi estava vendo e concluindo que Deus havia feito na vida dele
o que Deus era para ele e o que ele queria ser para Deus. Então nós vamos orar agora. Eu queria que você pensasse como Davi. O que Deus tem feito na sua vida? Dessas, dessas, desses 13 filhos, são é, 11 declarações do que Deus havia feito na vida dele. E 2 declarações do que Davi queria ser para Deus. É, a- uma é essa que Davi coloca Jafia, né? Eu quero que a minha vida espiritual seja bela aos olhos de Deus. E a outra é quando ele coloca o nome de Nogá. Eu quero ser luz em minhas trevas, trazendo clareza às pessoas ao meu redor. Então, o que Deus faz na nossa vida é bom, é importante nós relembrarmos, mas não pode parar aí. Isso precisa ser acompanhado de uma atitude da minha parte. Já que Deus é assim para mim, já que Deus fez isso na minha vida, o que eu decido ser para Ele? Então vamos ficar em pé e vamos orar. Então curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Quais são as lições que você tem tirado ao longo da sua vida, esses anos que você tem vivido até aqui? Como Deus tem agido na sua vida? Davi refletiu e ele, durante aqueles 33 anos, ao colocar cada um desses nomes nos seus filhos, era uma forma dele reconhecer quem Deus era e o que Deus estava fazendo na vida dele. Essa manhã você deve fazer a mesma coisa e depois de reconhecer realmente ao longo da minha vida Deus tem me ajudado. Realmente ao longo da minha vida, nas decisões mais importantes, ele me aconselhou. Eh, tudo que eu tenho foi presente de Deus. Eu trabalhei, eu estudei, eu me esforcei, mas eu não posso considerar isso como um mérito próprio. Na verdade, foi um presente de Deus porque outros estudaram como eu, se esforçaram como eu e não receberam, não conseguiram alcançar o objetivo que eu alcancei. Então foi presente de Deus. Ao reconhecer o que Deus tem sido para você, o que Ele tem feito na sua vida, decida como Davi, ser luz para outras pessoas. Decida como Davi, que a sua vida espiritual vai ter um aroma agradável ao Senhor, vai ser bela aos olhos do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, depois do Senhor falar conosco, nós estamos falando contigo. Ouvirmos a tua voz e agora gostaríamos que o Senhor ouvisse a nossa. Senhor, a vida de Davi mais uma vez nos abençoa nesta manhã. Como ele, nesses 33 anos, eh, ele pôde refletir sobre o que Deus havia feito na vida dele e como ele foi grato. A semelhança de Cristo que viveu, esteve nessa terra durante 33 anos, representando Deus para nós e nós para Deus na sua morte. Davi, com esses 13 filhos que lhe nascem em Jerusalém, 11 vezes ele fala o que o Senhor representou para ele. E 2 vezes ele fala, agora, em virtude de quem é o Senhor na minha vida, eu tomo essa decisão. Minha vida espiritual vai ser bela aos teus olhos. E eu vou ser luz para outras pessoas. Ó Deus, ajuda-nos nesta manhã, ao olhar para a nossa vida, nós vermos a maneira maravilhosa como o Senhor tem tratado conosco. Ó Deus, depois de uma grande tragédia, Davi pôde dizer assim, G de dias, eu errei, mas Deus continua me amando.
Todos nós aqui podemos lembrar de um dia de dias em nossa vida, em que aquele momento que nós erramos, nós falhamos, nós te decepcionamos, fizemos o que não deveríamos ter feito, mas o Senhor continuou nos amando e nós estamos aqui. Assim, Senhor, nós oramos eh, agradecidos pela Tua palavra nesta manhã que falou ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.